Fala pessoal, tudo certo? André Franco aqui, Head de Research do mercado Bitcoin, e eu estou aqui para te contar 5 ativos para ficar de olho na próxima pernada de alta. Bem, como não podia faltar e nem faltar de começar por ele, queria falar primeiro do Bitcoin. Bitcoin ele é o principal ativo desse mercado, mais ou menos ali 400 bilhões em tamanho de mercado, frente a qualquer outra criptomoeda ali, a mais antiga, a mais robusta e a que está mais tempo nesse mercado. Além disso, eu queria trazer para você aqui alguns dados que para mim são muito interessantes para desenhar um pouco desse futuro, dessa possível pernada de alta daqui em diante. A gente está com um ativo aí que caiu mais ou menos ali 70%, mas que 72% dos bitcoins estão nas mãos dos investidores de longo prazo. E aqui vale bem uma pausa para você para entender que definição é essa de investidores de longo prazo, né? A Glassnode, que é como uma Bloomberg de cripto, ela define esses investidores de longo prazo ou long term holders como os investidores que têm menos propensão à venda dos ativos. Ou na verdade, quando a gente olha no quesito de ciclos, o cara que vai comprar na baixa e vai vender na alta. Então quando a gente tem um acúmulo muito gigante por parte desses investidores, é o momento anterior a uma pernada de alta. A gente está falando aqui que 72% dos bitcoins que já existem hoje estão nas mãos desses investidores, que significa uma coisa, eles só vão vender quando o preço estiver subindo. Além disso, um dado que é bem interessante da gente trazer aqui é que 2/3 dos bitcoins, 66% deles, não se movem há 12 meses ou mais. O que quer dizer isso? Quer dizer que há pelo menos 12 meses a gente tem ali dois entre cada 3 investidores que compraram lá atrás não movimentam os bitcoins, justamente acreditando na próxima pernada de alta. Além disso, o que a gente também tem que enfatizar aqui é que os bitcoins que estão nas exchanges estão nos menores patamares dos últimos 4 anos. O ciclo de saída de Bitcoin das exchanges é um ciclo muito positivo para o mercado cripto e principalmente para o Bitcoin, porque mostra a disposição dos investidores de segurar esse ativo por longo prazo. Esse movimento de saída dos bitcoins das exchanges, ele começa a acontecer de maneira mais recorrente, como tendência, desde o dia 12 de março de 2020, o nosso conhecido aí Corona Crash, quando os investidores começam a propagar uma tese de reserva de valor que ainda continua em voga. Uma coisa que por esse momento agora se perdeu um pouco, mas que na minha visão ainda vai se restaurar, é a de ativo descorrelacionado historicamente. O Bitcoin tem se correlacionado com o mercado tradicional, mas como eu gosto de citar aqui, esse ativo é um destruidor de correlação e é isso que vai acontecer naturalmente daqui em diante. Por isso, a gente considera aqui um Bitcoin o ativo que você tem que ter na sua carteira para a próxima pernada de alta. Segundo ativo, o Ethereum. O Ethereum é o segundo criptoativo em tamanho de mercado. Ele perde só para o Bitcoin. Esse ativo ele tem que estar na composição de uma carteira para a próxima pernada justamente pela sua solidez, assim como o Bitcoin, tempo de vida, mas algumas outras coisas que mudaram ao longo desse ano também merecem destaque. A principal delas é a atualização da Merge. A fusão ali dos blockchains tornou o Ethereum, ou o Ether na verdade, quase que deflacionário. Quer dizer isso? Quer dizer que a expectativa é que com o passar do tempo existam menos Ether do que existem hoje. Com o consumo e uso da rede, a gente vai ter a queima de Ether e naturalmente você vai ter a redução desse supply. Para você ter uma ideia, o Ether, desde a sua atualização, o The Merge, já se aproxima muito da deflação e naturalmente a gente nem teve ainda esses momentos de euforia em finanças descentralizadas, em NFT, como a gente teve no passado, o que gera mais expectativa por esse cenário deflacionário. Além disso, a gente não pode deixar de destacar que o Ethereum, é a principal plataforma aí de desenvolvimento de dApps, que são as aplicações descentralizadas. Como eu acabei de citar aqui, a parte de finanças descentralizadas e também as nossas NFTs. Outra coisa também que merece destaque aqui é o valor travado dentro dessa rede, cerca de 5,8 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da confiança dos investidores na tese do Ethereum. Para finalizar, uma coisa que a gente não pode esquecer aqui é que depois do The Merge houve também um incentivo ali de stake para os holders, ou seja, o investidor que quer manter essa posição por algum tempo ou de fato quer manter essa posição por longo prazo, ele passa a ter um incentivo ali
anual entre 7 e 10% da quantidade de Ether que ele tiver em stake para segurar aquele ativo, como se fosse um dividendo. E isso fecha aí naturalmente a tese por trás do Ether e por que você deve ter ele na carteira para o próximo ciclo de alta. Terceiro ativo, Solana. Provavelmente você deve ter ouvido falar desse ativo aí no ciclo passado como um concorrente do Ethereum. Eu até considero essa abordagem um ponto de partida seguro, mas quando você vai olhar no detalhe, na verdade a Solana funciona como uma opcionalidade dentro dessas inúmeras possibilidades de se construir um blockchain, justamente porque ele tem uma abordagem única frente a todos os outros principais blockchains que a gente conhece. É uma abordagem monolítica. Aqui vale a pausa para a gente explicar o que é essa diferença entre o monolítico, que é a abordagem da Solana, e o modular, que é a abordagem do Ethereum e de uma série de outros blockchains. A abordagem modular diz que você vai ter uma parte do blockchain que vai ser mais ou menos ali o core dele, né, o principal, uma parte centralizadora das operações e uma série de módulos ao redor desse blockchain que vão fazer execuções específicas. Seria mais ou menos como se a gente tivesse um blocão aqui no meio que fizesse o consenso do blockchain e as redes ali ao redor, as soluções de segunda camada, colocassem em prática algumas coisas específicas, como games, NFTs, finanças descentralizadas, elas fossem criadas para um propósito específico e, naturalmente, conversasse com esse blockchain grandão no meio. O monolítico é uma abordagem um pouco diferente, que na verdade ele englobaria tudo. O que você está colocando aqui é que o blockchain seria uma coisa só, um mono, né? Uma coisa única e que tudo aquilo seria conectado a ele, o que naturalmente levanta algumas dúvidas. O que a gente não sabe do futuro, e aqui fica realmente a pergunta, é quais seriam as principais formas ou as formas de fato que vão ter sucesso na abordagem e na arquitetura de criação dos blockchains. Justamente por isso, a Solana se enquadra aí dentro desse mecanismo aí monolítico com uma opcionalidade. Além disso, existe uma diferença no mecanismo de consenso. O blockchain da Solana ele usa um negócio chamado Proof of History, ou POH. Ele é o único blockchain que permite esse tipo de consenso e dá uma vantagem extra justamente para as exchanges descentralizadas. Para você ter uma ideia, no blockchain do Ethereum, em todos aqueles outros que se assemelham ao Ethereum, você não pode fazer um livro de oferta de uma exchange da mesma maneira que a gente tem nas exchanges centralizadas, que seria basicamente a maneira como você conhece de fazer negócio. Imagina como se estivesse querendo vender um alface ali a 1,10, mas só tem comprador querendo comprar a R$1. Então você não tem negócio. No momento que eu falo, beleza, eu vou botar aqui a 1,5, o comprador topa pagar um pouco mais caro e aí você tem um negócio. Esse aqui se chama de livro centralizador ou livro de oferta, em que você tem compradores de lado e vendedores do outro. Quando você tem um match ali no valor que eles querem negociar, você tem de fato um negócio. Isso não é possível nas DEXs, né, das exchanges descentralizadas do Ethereum, que usam um mecanismo um pouquinho diferente chamado de formador de mercado automatizado. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Para finalizar, a gente precisa entender também que a Solana propõe pelo menos ali umas 5 ou 6 inovações junto com o mecanismo de consenso que permitem que você entregue a mesma escalabilidade ou uma escalabilidade até melhor do que a do Ethereum. E isso finaliza aqui a nossa visão de Solana como essa opcionalidade frente ao Ethereum e ao modelo de desenvolvimento do Ethereum. Quarto ativo, Polygon. O Polygon é uma solução de segunda camada do Ethereum. Lembra aquele nosso papo agora há pouco sobre monolítico e modular? A Polygon ela se enquadra nessa tese de blockchain modular. Justamente pelo Ethereum não conseguir dar vazão à quantidade de transações que o mundo exige, você possibilitou que outros blockchains ou soluções de segunda camada pudessem absorver essas transações de maneira mais barata, sem abrir mão da segurança. É justamente aqui que a Polygon se encaixa. A Polygon tem mais ou menos ali 1,29 bilhão de dólares em valor travado na rede. Esse é o tamanho do valor da confiança que os players colocam dentro desse blockchain e, além disso, tem parceria com os grandes players do mercado, inclusive o próprio Nubank aqui no Brasil fechou uma parceria com a Polygon e ela tem uma vasta capilaridade também no mundo dos NFTs, justamente por ter uma transação muito barata. E para finalizar, ela também tem o maior market cap entre os tokens de solução de segunda camada, o que também é interessante e talvez se você perguntar ali para o afegão médio dentro de cripto quais são as soluções de segunda camada, a Polygon provavelmente deve estar no top of mind justamente por ser uma das primeiras tentativas que até hoje perdura dentro desse mercado.
Por último, e até mesmo talvez menos importante, aqui vai uma visão até um pouco contraditória e provavelmente você aí vai me questionar se isso faz sentido ou não. Mas como eu gosto de falar, o que manda aqui é se você pode ou não ganhar dinheiro. E aqui vai o quinto ativo, Dogecoin. A moeda do cachorro, por mais que a gente tenha inúmeras críticas, principalmente sobre os fundamentos, dado que é uma moeda extremamente inflacionária, não existe desenvolvimento e não tem sequer nenhum fundamento para o crescimento dela, existe um bilionário aí que abraçou essa moeda, que foi o Elon Musk. E naturalmente essa aquisição agora mais recente do Twitter pode abrir portas para a usabilidade da Dogecoin. Porque o Elon Musk já deixou bem claro que por mais que tenha sido uma piada no primeiro momento, ele vê a Dogecoin como uma possibilidade. Então eu não me assustaria se daqui a algum tempo o Twitter fosse integrado de alguma forma com o mundo cripto e naturalmente a Dogecoin tivesse um espaço nessa integração, o que possibilitaria que a gente tivesse aquelas pernadas de alta dentro desse mercado. Perfeito? Esses são os 5 ativos aí que eu considero que você deve ficar de olho para o próximo mercado de alta. Mas me conta aí, existe algum outro ativo que você também considera igualmente interessante para a próxima pernada de alta? Bota nos comentários e eu fico aí para ler depois. Abração e até a próxima.